Muita gente está pedindo para eu fazer uma análise sobre esta possibilidade do Bolsonaro lançar toda a família para o Senado em 2026. Lançar o Carlos, o Eduardo, o Flávio e a Michelle. Já adianto para vocês que isso não passa de balela e que você pode anotar que hoje, dia 11 de julho de 2024, você vai lembrar como o dia que a gente já alertava que isso aqui era conversa da boca para fora, porque nenhuma pesquisa dá lastro que garanta que estas 4 cadeiras serão ocupadas por membros da família Bolsonaro. Então é muito melhor ele manter as cadeiras que ele tem na Câmara dos Deputados do que arriscar perder as cadeiras da Câmara dos Deputados e ainda por cima não ganhar as cadeiras que ele imagina no Senado Federal. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você queira apenas apontar o celular para o QR Code, muita gente pediu para eu disponibilizar o QR Code do meu Pix, tá aqui também o QR Code do Pix, você pode colaborar da mesma maneira, quando quiser, quando puder e se quiser também, tá? Muita gente mandou para mim este material aqui da Folha de São Paulo que falava da possibilidade do Bolsonaro lançar os filhos e a Michelle para o Senado em 2026. Eu adianto para vocês de cara aqui que ele pode sim lançar a Michelle em Brasília, como tudo indica, ele pode lançar o Flávio no Rio de Janeiro para reeleição, como tudo indica, ele pode também indicar o Eduardo para São Paulo, como tudo indica, o próprio Valdemar já confirmou, e pode lançar o Carlos em Santa Catarina ou no Mato Grosso, como também é o que aponta as matérias aqui. O grande problema é que ele precisa levar em consideração dados estatísticos e estratégia também. Por quê? Ele tem tentado vender a ideia aí nos bastidores da política que o sucessor dele em 2026 não seria o Tarcísio, seria o Flávio. Então, para que o Flávio concorra em 2026, ele não poderia concorrer ao cargo de senador. Se ele é o sucessor do Bolsonaro para a presidência da República, ele não pode concorrer ao cargo de senador. Segundo, o clima entre Bolsonaro e a Michelle não anda muito bom, é meio evidente. Quem já conseguiu observar ali que a relação deles não parece uma relação de casal, compreende o que eu tô falando. Porque a gente sabe que o casal não precisa estar o tempo inteiro colado pra estar junto, como diria a música do Luan Santana, né? A gente não precisa estar colado pra estar junto. Mas aquele evento que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, me chamou muita atenção. Por quê? O Bolsonaro e a Michelle têm residência no Rio de Janeiro, só que eles não ficaram na residência deles e nem ficaram no mesmo hotel. Ele ficou no hotel, a Michelle ficou em outro hotel. Sem falar que com frequência ele viaja para uma região para passar férias, ela tá em outro lugar. Ele viaja para descansar em um momento, ela tá em outro lugar. Então é uma relação para quem inclusive se vende ali como um casal da tal família tradicional brasileira. É uma relação que não encontra lastro ali com o matrimônio pregado por eles mesmos. Então é possível que a Michelle esteja separada do Bolsonaro em 2026, até porque vocês vão lembrar que desde 2022 tem essa história de que a própria Damares teria buzinado no ouvido da Michelle para que ela deixasse o Bolsonaro e seguisse a carreira política dela sem depender dele. Hoje ela já tem uma carreira política, né? Mesmo não tendo cargo político, mas já está dentro da política. Quer dizer, ela tem cargo político porque ela é presidente do PL Mulher, né? Mas não tem um cargo dentro do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, mas ela tem hoje uma força política. A prova é que ela aparece bem posicionada em algumas pesquisas aí para a presidência da República, que não ganhará se ela concorrer, evidentemente, pelo que a gente conhece de política no Brasil, mas ela tem força para ser eleita deputada federal ou senadora. E a tendência é que ela seja candidata ao Senado pelo Distrito Federal, junto com Ibanez Rocha, que é governador e não poderá concorrer à reeleição mais uma vez, então irá disputar, até onde a gente tem informação, o cargo para ser senador em 2026. Outro fator que envolve, no caso, o Eduardo Bolsonaro, que é o que muita gente está falando, o Valdemar anunciou ele algumas semanas atrás como o pré-candidato do PL em 2026 para o Senado. E aí tem vários problemas, né? O primeiro problema, o Ricardo Salles também quer ser candidato ao Senado em 2026. O segundo problema, o Valdemar convidou o Pablo Marçal para ser candidato pelo PL em 2026 ao Senado para que ele abra a mão da candidatura à Prefeitura de São Paulo. O PL não vai lançar Eduardo Bolsonaro
e o próprio Pablo Marçal. E outra coisa, mesmo que lance o Pablo Marçal por um outro partido apoiado pelo Valdemar e pelo Bolsonaro, ainda tem o Ricardo Salles e ainda tem outras figuras do estado de São Paulo que são ligadas também ao bolsonarismo, que pretenderão concorrer ao cargo de senador da República. E um fato que me chama muita atenção, a gente não pode esquecer, é que na eleição de 2022, aqui, isso aqui é o resultado, tá? O Eduardo Bananinha ficou em terceiro lugar no estado inteiro. Ele teve mais de 200 mil votos a menos que a Carla Zambelli e ficou atrás do Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do Brasil. Então isso já não encontra lastro na realidade, não tem essa garantia. É mais possível, né, mais provável que o Eduardo Bolsonaro seja reeleito deputado federal, porque você tem todo o consciente eleitoral, consciente partidário, que o partido do Bolsonaro, o PL, conseguirá atingir e o filho dele ficará por muito tempo como deputado federal. E se ele tentar arriscar a eleição para o cargo de deputado de senador da República, isso pode ir por água abaixo. Quer um exemplo claro do que aconteceu também? Na eleição de 2022, o candidato apoiado por Bolsonaro no Rio de Janeiro não era o Romário. O candidato apoiado por Bolsonaro em 2022, abertamente, foi o Daniel Silveira. Tanto que teve um racha ali entre o Romário e a base bolsonarista, porque o Bolsonaro decidiu declarar apoio ao Valdemar Costa, ao Daniel Silveira e deixar o Romário de lado. E o Romário venceu a eleição no Rio de Janeiro. Outro fator que não garante ali, por exemplo, também, que o Bolsonaro teria tanta força no Rio de Janeiro como muita gente traz. É o resultado das pesquisas eleitorais aqui atuais, ó. Tá aqui, ó. Eleição 2024, no Rio de Janeiro. Eduardo Paes aparece com 53% das intenções de votos. Tarcísio Mota, que é do PSOL, com 9%. E Ramagem com 7%. Detalhe, Ramagem com apoio do Bolsonaro, com todo o aparato ali do bolsonarismo junto com ele, com o gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. Tudo isso não faz ele decolar. E ainda tem aqui o outro cenário hipotético que eles apresentaram, que é o que está na matéria aqui, inclusive, da Mônica Bergamo, que é o quê? Que é o Carlos ser candidato por Santa Catarina ou pelo Mato Grosso. Por Santa Catarina, talvez ele seja eleito, porque lamentavelmente Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil, é o estado mais reaça do Brasil. A gente pode dizer também, com todo o respeito à população do estado de Santa Catarina, que eu não vou generalizar, mas eu vou falar sobre política, é o estado mais corrupto do Brasil. Basta ver a quantidade de prefeitos presos envolvidos em atos de corrupção, a maioria ou ligados ao próprio Bolsonaro através do Partido Liberal, ou mesmo não sendo do Partido Liberal, mas apoiado pelo Bolsonaro, e é provável que ele seja candidato lá por Santa Catarina, porque se ele for candidato pelo Mato Grosso, ele tem de levar em consideração esse dado da pesquisa aqui, ó. A pesquisa Quaest mostrou que o presidente Lula é bem avaliado nas regiões Centro-Oeste e Norte. Tá aqui, ó. A avaliação positiva do Lula na região Centro-Oeste e na região Norte é de 34%. Quem avalia positivamente o governo do presidente Lula. A avaliação geral, tá? Positiva geral do governo Lula. Então, tudo isso aqui vai atrapalhar de alguma maneira os planos do Carlos Bolsonaro e do Eduardo e do Jair Bolsonaro. E quando a gente vai para a avaliação de que se o Lula tá fazendo um bom trabalho, ali aquele dado que a gente mostrou era a avaliação geral. E quando a gente pega os dados se o Lula tá fazendo um bom trabalho, para o Centro-Oeste, que estão estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a gente tem 53% da população do Mato Grosso do Sul, Goiás e a região norte como um todo, né, os vários estados da região norte, dizendo que o presidente Lula tem feito um bom governo, aprovando ele, e 42% reprovando. Outro fato importante, a gente teve a delegada, quer ver, pesquisa, prefeitura de Goiás, de Goiânia, perdão. A gente teve aqui, ó, a delegada, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tem a delegada Adriana Ascioli, se não me falha a memória, é Ascioli? Acursi, perdão. A delegada Adriana Acursi liderando algumas pesquisas lá também, tá aqui, ó. Ela aparece liderando algumas pesquisas e as que ela não aparece liderando, ela está empatada tecnicamente em segundo ou em terceiro lugar, dependendo do instituto. Então, para que o Bolsonaro consiga fazer Flávio, Carlos, Eduardo e Michele, ele tem de jogar muito alto. Por quê? Ele vai conseguir eleger a Michele provavelmente pelo Distrito Federal, perdão, porque vai ter o apoio da Damares, né? Vai ter o apoio ali também de outras figuras ligadas ao bolsonarismo do Distrito Federal. Então, vai conseguir eleger a Michele, eu acredito, no Distrito Federal, porque a própria Michele conseguiu eleger a Damares no Distrito Federal. Lembrem vocês que
o Bolsonaro apoiou a ex-ministra Flávia Arruda e a Damares e a Michelle apoiou a Damares, e a Damares venceu e a ministra Flávia Arruda não venceu. Então é provável que a Michelle seja eleita a senadora pelo Distrito Federal. É provável que o Flávio também seja reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Não é provável que o Eduardo Bolsonaro seja eleito senador pelo estado de São Paulo. E é pouco provável que o Carlos Bolsonaro seja eleito. Então, o que é que eu acho que acontecerá? Eu acho que o Bolsonaro lançará o Flávio para reeleição, lançará a Michelle para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, lançará o Carlos para concorrer à Câmara dos Deputados em 2026, isso se ele não estiver preso daqui até lá, né? Isso aqui é cenário hipotético, que eles não estejam presos, tá? Porque o Carlos ainda tem um inquérito que a gente tá vendo da BIM paralela, gabinete do ódio, milícia digital, tudo isso que envolve o Carlos Bolsonaro, e que ele pode ir pra cadeia antes do pleito de 2026, tá? Mas é provável que ele seja candidato a deputado federal e o Eduardo seja candidato à reeleição a deputado federal também. Eu acho muito pouco provável que o Bolsonaro aceite reduzir o tamanho das cadeiras que a família dele tem no Congresso hoje. Porque quando ele coloca ali toda a família para concorrer ao Senado, ele tá elevando muito risco. Por que isso, Carlito? Porque lembre, apesar do cargo do Senado ser um cargo para uma cadeira no Legislativo, a eleição para o Senado ela não é proporcional. Ela é majoritária absoluta, ela é majoritária, ou seja, o indivíduo que tem mais votos vence, e não tem segundo turno, inclusive, para o cargo de senador ou senadora da República, é majoritário absoluto. Se o indivíduo tiver um voto a mais, ele é eleito. Diferente do que acontece nos cargos para a Câmara dos Deputados, que também são cargos do Legislativo, mas é um cálculo proporcional. Então, mesmo que o Flávio, que o Carlos, perdão, e que o Eduardo não sejam os mais votados no Rio de Janeiro para o Carlos e em São Paulo para o Eduardo, eles podem ser eleitos deputados federais tranquilamente. Isso aqui eu preciso admitir para vocês. Hoje, o Carlos e o Eduardo seriam reeleitos, no caso do Eduardo, e eleito no caso do Carlos, tranquilamente para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Para o cargo de senador da República é complicado, porque você vai ter ali, dependendo do estado, você pode ter ali 3 ou 4, pelo menos, candidatos que se dizem bolsonaristas, que vão dividir os votos, e você vai ter os candidatos ligados à esquerda que não dividirão tantos votos assim. Então isso aqui para mim é só para alimentar o público bolsonarista, para eles poderem meio que aferir, né, quem é que poderia ter um potencial de ser eleito, quem não poderia ter um potencial de ser eleito. E para vocês verem que essa organização criminosa que eles chamam de família tem como objetivo único e exclusivamente poder, eles querem migrar o Carlos do estado do Rio de Janeiro para Santa Catarina, para o Mato Grosso, como fizeram com o Jair Renan, levando ele para Santa Catarina, porque eles têm um projeto de poder. Como eles sabem que a base do bolsonarismo em Santa Catarina é muito grande, lá é grande, então vamos para lá. Então nunca foi para melhorar o Brasil, para levar o Brasil para frente, para colocar em prática pautas que melhorem a vida do povo, não. Sempre foi um projeto de poder e por dinheiro, para roubar joias, para fazer esquemas de rachadinha. Então não caiam nessa balela. Hoje, se você me perguntasse, Carlito, quem você acha que será candidato? Hoje eu digo para você que os candidatos seriam o Flávio, a reeleição no Rio de Janeiro, e a Michelle, a eleição no Distrito Federal. E o Eduardo dependerá muito de como vai ser o resultado da eleição agora em 2024 e de como vai ser todo o ano de 2025. Mas mesmo assim eu ainda acho que seja pouco provável que o Eduardo seja candidato também ao Senado em 2026. E se for, a tendência para a derrota dele é muito grande. Não imagine que o Eduardo Bolsonaro venceria a eleição facilmente em 2026 para o Senado, porque, volto a dizer, ele ficou atrás da Carla Zambelli em 2022. Ele é filho do Bolsonaro. E ele conseguiu ficar atrás da Zambelli, tá aqui, ó. Ele ficou atrás da Zambelli, aqui, ó. Terceiro lugar. Ele teve 200 mil votos a menos que a Zambelli. Como é que vocês acreditam que um cara conseguiu ficar atrás da Zambelli e do próprio Boulos, que é atacado, né, ferrenhamente pelos bolsonaristas? Como é que vocês acham que esta figura irá ser eleita senador da República? Para mim isso aqui é só balela, é só o Bolsonaro tentando aquecer a audiência ali do bolsonarismo para ver como é que tá a expectativa, né? Vão começar a fazer algumas pesquisas ali de bastidores muito em breve. Só não vale ficar fazendo pesquisa do Paraná Pesquisas, porque se fizer pesquisa só de um instituto, e se você pagar por essa pesquisa o tempo inteiro, a tendência é que o resultado da pesquisa seja sempre favorável a quem pagou para ter o resultado da pesquisa, né? É meio óbvio. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que existe essa possibilidade aí? Entendeu a minha análise? Acha que eu tô viajando aqui? Como é que vocês enxergam isso aí? Comenta aqui embaixo,
compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa like e até o nosso próximo encontro.